Glória a Jesus. Diz assim o texto. Meu Deus. Eu vou pegar na mão aqui, irmão. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor, sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, ou Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água. E disse-lhe a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Eu tenho meditado nesses dias sobre a nossa capacidade humana, que nós temos de avaliar tudo pelas lentes das nossas experiências. Por exemplo, se me derem um óculos vermelho com a lente vermelha e eu colocar nos olhos, aonde eu olhar aqui vai ter tons vermelhos, né? Eu vou ver tudo que estiver no ambiente baseado pela ótica da lente que foi colocada nos meus olhos. E o fato de eu ver vermelho porque estou usando uma lente não quer dizer que de fato é vermelho. Mas o que eu escolhi colocar sobre os meus olhos determina a angulatura, o formato e a compreensão que eu vou ter daquilo que eu estou vendo. E muitas vezes aquilo que eu estou vendo não condiz com a realidade, na maioria das vezes, ou condiz com uma realidade que nos é imposta pela luta, pelo pecado, pelo diabo, pelas nossas próprias experiências, pelos nossos traumas, pelos nossos medos. É impossível não avaliarmos a vida pela ótica daquilo que carregamos dentro de nós. Cada um de vocês teve, de nós na verdade, tivemos uma criação, tivemos um acompanhamento. Muitos de nós somos abandonados pelos pais. Outros tiveram pais presentes, mas que eram árvores, que não deram destino, que não ensinaram, que não curaram. Outros tiveram pais presentes que até se aproximavam, mas não proviam. Talvez hoje dentro de você, você carregue inseguranças das mais diversas. Inseguranças essas que estão prejudicando você a se expressar para a vida, a se expressar para o mundo. Inseguranças essas que muitas vezes têm bloqueado os seus relacionamentos, têm
atrapalhado talvez o teu casamento, o teu namoro, o teu noivado, teu relacionamento com o teu chefe. Porque talvez você carrega gatilhos dentro da sua memória, que quando as coisas acontecem, eles vão sendo despertados, e quando eles são despertados, aquela volúpia, aquilo que você carrega, você começa a corresponder não àquilo que está acontecendo, mas você começa a corresponder em relação àquilo que está dentro de você. Aleluia. E muitas vezes aquilo que nós carregamos dentro de nós está adoecendo o nosso ambiente exterior. E muitos de nós às vezes entramos numa casa de oração como essa, e é verdade, nós queremos desfrutar Deus, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos experimentar dos seus milagres, daquilo que Ele pode fazer. Mas muitas vezes estamos dentro das limitâncias das nossas próprias dores, dos nossos cativeiros pessoais. E o que o Senhor Deus Ele quer fazer nessa noite é quebrar as nossas estruturas interiores, para que Ele tenha liberdade de fazer o que Ele está propondo. Agora o nosso problema é que diante das propostas de Deus, sabe o que nós fazemos? Nós apresentamos as nossas propostas a Ele, como se as nossas fossem melhores. E eu quero te dizer que por melhor que sejam as suas intenções, por melhor que sejam os seus planejamentos, ou os nossos, né? Por melhor que sejam as nossas elaborações acerca do nosso presente, do nosso futuro, e às vezes até mesmo acerca do nosso passado, porque muitas vezes nós olhamos para o presente pela ótica do passado, pela ótica do que já foi, pela ótica do que nós tínhamos, pela ótica de quem nós achávamos que éramos. E aí nós vamos querendo dar fórmulas a Deus, como se os nossos planos fossem melhores ou maiores do que os dele. E aí, sem perceber, nós entramos diante de Deus arrogantes, carregando soberbas, desprovidos de humildade. Vocês estão comigo? E desprovidos de humildade, irmãos, carregando altivez, soberba, arrogância. A Bíblia vai dizer que Deus resiste o soberbo, dá graça ao humilde. E talvez em áreas da nossa vida nós estamos clamando há incontáveis anos. Talvez esse teu dia de choro, que a Bíblia fala, né? O choro pode durar uma noite. Talvez a tua noite tenha durado muitas noites. Talvez você nem tenha mais expectativa de ver o dia, porque tudo que você consegue ver é você mesmo. E eu quero te fazer um convite pelo Espírito Santo nessa noite. Tira os olhos de você mesmo. Tire os olhos de si mesmo no nome de Jesus. Jacó está no texto. E nós sabemos que Jacó carregava uma promessa, irmãos. De que o maior serviria ao menor. Carregava uma promessa de que sobre ele estava a aliança, sobre ele estava a promessa de Deus, para que ele fosse uma grande e poderosa nação. Mas aí nós olhamos para a trajetória de Jacó, nós já vamos para Samaria. Vamos só dar um rolezinho, apesar que está aí, né? Jacó que fez o poço.
Eu esqueci o que eu estava falando. Isso, Jacó tinha uma promessa. Vocês estão quietos demais, irmão. Aleluia. Jacó tinha uma promessa, irmãos. Ele carregava, Deus falou quando ele estava ainda no ventre. Mas aí nós olhamos para a trajetória de Jacó e nós vemos uma sucessão de precipitações. A mãe dá uma ideia para o filho acata a ideia da mãe, vai, engana seu pai, engana seu irmão, toma a primogenitura, pega por direito. Aliás, o que era de direito ele pede ao seu irmão, mas Deus já havia falado que sobre ele estava a promessa de que ele, como menor, seria servido pelo maior. Aí depois nós vemos o desenrolar da história de Jacó, para nós não aprofundarmos muito aí. Nós vemos que depois ele se achega diante de Deus e faz um voto diante de Deus. E fala: Senhor, se o Senhor me der roupa para vestir, água para beber, comida para comer, aí quando eu olho para o voto de Jacó, eu vejo que todo voto humano sempre vai diminuir o nível de Deus. Talvez nós estejamos, posso descer aqui, Vaso? Nós estejamos talvez na geração do voto. Só que nós precisamos tomar cuidado com o voto que nós fazemos. Nós vamos para a televisão, nós vemos voto de tudo. Tá bom. Não, tá ótimo. Nós vemos voto de tudo. Esses dias eu vi um camarada na televisão expulsando um demônio de um suposto pai de encosto, de santo, de porco, de imundícia, do cão. E aí o demônio ficou naquela não sei o que lá, e eu não vou sair e tal. Aí o camarada falou: me traz aí a maquininha de cartão, que eu vou passar uma oferta de R$1.500. Aí ele usou o termo assim: porque Deus não ouve gritos vazios. Aí ele passou o cartão, evangelista Ricardo, R$1.500. E quando ele expulsou o demônio saiu. Aí ele falou: olha aí, irmãos, faz um voto pelo teu marido, pela tua esposa, substituindo o nível de Deus. Porque a promessa para Jacó não era apenas que ele tivesse pão, água e roupa para vestir, irmão. A promessa sobre ele é para que ele fosse uma grande nação e poderosa. E ele limita tudo isso às necessidades básicas, que Yeshua fala lá, que nós somos maiores que os pardais. O voto de Jacó foi um voto pagão. Está aqui o mestre. Foi. Jesus disse: não façam isso, não façam isso. Não se equiparem aos pagãos, que ficam orando acerca das suas necessidades. Os pardais não plantam nem cegam, mas Deus lhe providencia o seu alimento. Vocês são muito mais importantes do que muitos desses pardais. Então sempre quando nós votamos, sempre quando nós apresentamos uma razão diante de Deus, a nossa razão ela é sempre na periferia da promessa. Porque Deus em Cristo tem para você muito mais daquilo que você tem pedido ou imaginado. Deus em Cristo tem para você, para a tua casa, para a tua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus netos, para a tua empresa, para o teu negócio, muito mais. O que diz o Novo Testamento, que faz a sombra do velho, é aquilo que no olho não viu,
o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado aos que o amam. Só que quando nós reduzimos Deus nos padrões humanos, nós não podemos reduzir Deus aos nossos padrões, queridos, às nossas experiências, aos nossos moldes, às nossas medidas. As medidas de Deus, elas sempre vão sobrepujar as nossas. Aleluia. Você vai sempre estar pedindo um carrinho de controle remoto, e Deus sempre vai ter um Corolla 2019 para você, trocando em miúdos aí. Mas aí nós falamos, o meu sonho é ter um carrinho de controle remoto. Aí nós fazemos campanhas para conseguir carrinho de controle remoto. Nós jejuamos, nós vamos abaixando os níveis de Deus. Aí quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus se apresentando a uma mulher que carregava uma desgraça de vida, irmão. Que no horário que ela estava buscando água, vocês já conhecem o texto, era um horário vergonhoso, todo mundo sabia que ela era uma mulher imoral. E aí nós vemos alguém imoral diante de um Deus santo, querendo trazer o Deus santo para a sua qualitativa imoral, para os seus padrões minimalistas. Aí nós vemos alguém que está diante de outro que fala, olha, me dá um copo d'água. Tem coisa mais fácil que dar um copo d'água. O cântaro estava na mão, o poço estava ali. Para que tanta pergunta? Quando Deus fala conosco, elimine as perguntas. Tire as perguntas da frente, querido. Aleluia. Dê a Ele respostas. Se o problema é um copo d'água, dê um copo d'água. Mas não, a samaritana fala, mas ei, você sendo judeu, eu sendo samaritano, judeus não se dão com os samaritanos. Aí ele fala, se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pediria e ele lhe daria. Ele estava dizendo em outras palavras, ei, a tua arrogância está impedindo você de receber a bênção. Desgraçada na sua vida e orgulhosa na sua interioridade. Interessante essa palavra, irmãos. Olha quantos impedimentos, se nós formos olhar para o texto aqui. Quando Jesus lhe dá essa resposta, ela fala assim, mas o senhor não tem nem balde para tirar água do poço. O poço é fundo. Você acha que é quem? Quem é que você acha que é? Você acha que você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Bebeu dele ele, a sua família, o seu gado? Se tu conheceras o dom de Deus. E quem é que fala contigo? Queremos ouvir Esdras, mas não sabemos quem fala conosco. O texto de Apocalipse diz assim, ó, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é isso? Por que o texto diz aquele que tem ouvidos? Porque não são todos que têm ouvidos. Aquele que tem, ouça. Se tem uma oração que Deus está dirigindo você pelo Espírito Santo a fazer, é Deus, eu quero ter ouvidos. Eu quero ter ouvidos para ouvir quando o Senhor estiver falando.
Se tu souberas quem fala contigo. Aleluia. Se você conhecesse, verso 10, o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água, você teria pedido e Ele teria dado para você água viva. A água que sacia sua interioridade e arranca a vergonha da tua imoralidade, da tua desgraça, do teu pecado, das tuas misérias, das tuas inseguranças, dos seus medos, das suas arrogâncias. Você precisa beber essa água, eu preciso, nós precisamos urgentemente beber mais dessa água. O problema não é falta de água, o problema é ausência de sede. Há uma abundância de água. Eu tenho o privilégio de ter amigos que Deus fala na boca deles, irmãos. Então não falta água, o que falta é sede. Qual o problema da nossa cristandade, da nossa comunidade cristã? Qual é o problema do nosso cristianismo, irmãos? Eu queria pregar pentecostal, não sei o que está acontecendo. Aleluia. Mas eu estou entendendo pelo Espírito que o Senhor Deus quer que nós entendamos, compreendamos e recebamos no nosso coração. E que essa palavra nos remoa e nos transforme e nos mude, para que nós não venhamos mais abaixar o nível da promessa, não venhamos trocar mais Jesus por uma porta, Jesus por um carro, Jesus por uma vitória, e nem Jesus pela conversão de ninguém. Ele é maior do que tudo isso. Se você clamar por essa pessoa e ela não se converter, Ele vai continuar sendo fiel. Ele vai continuar sendo, aleluia, Ele vai continuar sendo o Verbo. Ele vai continuar sendo a primeira manifestação da eternidade. Os judeus messiânicos acreditam que Yeshua foi a primeira manifestação da eternidade. E no princípio era o Verbo. E a partir do Verbo tudo foi criado nele. Olha a beleza da fé que nós carregamos, irmãos. E aí nós ficamos, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deseje Jesus e tudo isso te segue, irmãos. Aleluia. Se na lei a obediência já fazia que as bênçãos viessem atrás, quanto mais na graça. Que o apóstolo Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Aleluia. Eu só consigo lhe dizer uma coisa: você é bem-aventurado, você é bendito de Deus, você é abençoado. Aleluia. Ele já te abençoou. Pastor, mas está tudo ao contrário. Mas a bênção está aí. Por quê? Porque quem garante é aquele que deu aquilo que ninguém podia dar. Os deuses pagãos, sabe o que eles fazem, irmãos? Eles falam assim: me dá uma rosa, uma pinga, uma cachaça, uma vela, leva na encruzilhada, eu vou tirar essa pessoa da tua vida aí. Aí você vai lá, faz. Se você errar o nome da pinga, pronto, já deu tudo errado. E meu primo era da macumba, ele falou que às vezes os demônios falavam nome de pinga que nem existia mais, que era para o camarada se estrepar mesmo.
Dava nome de cachaça que tinha saído de linha, varão. Procurava em todo quanto é lugar. Era para quebrar a cara mesmo. Mas o nosso Deus não. Ele ofertou o seu próprio filho. Ele se entregou a Ele mesmo. Ele recebeu Ele mesmo como a própria oferta para Ele mesmo, para que a bênção estivesse sobre você. Então o que eu tenho no meu espírito para dizer nessa noite é: não abaixe o nível, em nome de Jesus. Aleluia. Ande na pista correta, querido. A pista correta é essa aí. É crer que Jesus é suficiente. Aleluia. Que oração. Ele é suficiente. Ele é. Aí nós vamos ver Jesus falando: então tá bom, vai lá, busca o teu marido e volta aqui. Já que você é cheio de razões, busca o teu marido, vem cá. Porque o marido representava a luta que aquela mulher carregava e que não era de hoje. Era uma continuidade, era um ciclo vicioso de desgraça. O marido representava um ciclo de repetições e de uma infelicidade, de uma insatisfação e de algo mal resolvido. Por exemplo, talvez alguém esteja desempregado e faz tempo já. Aí o profeta chega para você e fala: vai lá, chama o teu patrão e vem aqui que eu vou orar por você. Aí você fala: não, mas eu não tenho patrão. É verdade. Agora você disse bem. Mas você já está desempregado há 5 anos e as coisas estão tudo paradas na tua vida. Agora você parou com os motivos. Agora você parou com os seus bodes expiatórios. Agora você parou com as suas próprias razões humanas baseadas em você mesmo, na experiência de todo mundo, até de Jacó. Você foi buscar até Jacó lá. Até Jacó veio para o negócio. Talvez você tenha olhado para a tua vida e você tenha procurado motivo em tudo. A culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu marido que me deixou, a culpa foi... Irmão, não interessa de quem é a culpa, interessa na frente de quem você está. Aleluia. E se você está nessa casa de oração, você entrou aqui para ter um encontro com aquele que pode matar a sua sede. É isso. Aleluia. Com aquele que é suficiente. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ela reconhece Jesus como profeta, porque ele vira para ela e fala assim: ó, 5 maridos você já teve, o que você tem não é o teu marido. Aí ela falou: olha, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Lembra da história daquela viúva? Que o profeta profetizou que ela ia ter um filho e ela teve. Aí passou os anos, o filho morreu lá na plantação com o pai. O filho que o profeta profetizou. Aí ela vai à busca do profeta. Aí vem o moço do profeta, toca com o cajado do profeta, não acontece nada. Geazi não resolvia, tinha que ser Eliseu mesmo. Aí vem o profeta, ressuscita o menino. A gente já sabe o final da história. O menino revive de novo, aleluia, é bênção, não é? Aí, para o mesmo profeta que já tinha profetizado o filho, já tinha cumprido, já tinha acontecido um monte de coisa, ela fala: olha,
agora eu reconheço que tu és profeta e fala da parte de Deus. Só agora. Deus já usou Esdras 150 vezes. Pastor Danilo 280 vezes. Mas só se Deus te der o seu carrinho de controle remoto, é que ele é profeta. É só se o carrinho de controle remoto chegar, é que Deus é Deus. Pelo amor de Deus, irmão, não abaixa o nível. Mantenha esse nível em alta aí. Aleluia, traz o nível para cima. Aleluia. Aleluia, nós estamos na terra, mas nós somos chamados para viver nas regiões celestiais. Aleluia, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É isso que está escrito no texto. E é isso que é. Aleluia. Então o que é que nós fazemos? Nós adequamos as nossas experiências à palavra. Nós olhamos a palavra, evangelista Ricardo, com aquela lente vermelha. Pelo contrário, nós temos que olhar aquela lente vermelha pela palavra. Porque é na palavra que tudo começa. Eu vou dizer de uma outra forma. Nós precisamos parar de adequar as nossas experiências à palavra de Deus, porque Deus não está limitado às nossas experiências. Aleluia. Deus não está limitado às nossas condições. Ponto final. É nós quem estamos condicionados à sua palavra. E Ele não nos obriga. Mas se nós nos rendermos, nós desfrutamos. Aleluia. Então não é o que eu estou vivendo que determina, é aquilo que Ele está dizendo. Interessante que Jesus em momento algum olhou para aquela mulher com olhar de piedade, Jefferson. Não olhou. O que Ele fez com aquela mulher foi olhar para ela e dizer assim, ó: olha, se você soubesse quem está falando com você, se você conhecer o dom de Deus e quem é que fala contigo, você beberia de uma água que saciaria a tua sede, e de dentro de você emanaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Nós estamos diante de uma prostituta, ou de uma devassa, ou de uma, sei lá do que nós podemos chamar ela, ou de uma infeliz sentimentalmente, de uma vítima. Diante de alguém que está vivendo uma desgraça, mas que para Jesus ela era uma fonte de vida, a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Quem olhasse ela ao meio-dia na beira do poço via uma mulher que não era digna de estar no meio da sociedade. Jesus olhava e via uma mulher que de dentro dela poderia jorrar uma fonte. Os olhos de Jesus são espetaculares. Ele olha para o viciado em cocaína e não vê lá essa condição. O que ele vê é um pastor, o que ele vê é um missionário andando nas nações. Aleluia. É por isso que nós não podemos esquecer das pessoas, nós não podemos desistir das pessoas. Aleluia. Porque o Espírito Santo continua fazendo a obra da regeneração. Porque o Espírito Santo continua dando novo nascimento a pessoas. Porque o Espírito Santo continua cumprindo aquela palavra que o apóstolo Pedro escreveu dizendo: vocês podem fazer parte da natureza divina. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, Deus tem muito mais do que uma vitória. Ele tem a natureza divina para você desfrutar. Aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus, para você pensar que está acabando. Estou sensível ao que Deus quer fazer, irmãos. Aleluia. Eu queria falar por revelação. Na outra vez que eu vim aqui eu falei a mesma coisa, parece uma desculpa, mas não é não.
diante disso aqui nós não podemos abaixar o nível. Eu creio nos dons, lá na igreja lá, depois eu vou postar uns vídeos para vocês verem, a gente parece louco. Mas não pode abaixar o nível, irmão. Aleluia. Aleluia. Alguém está olhando e está falando, acabou, faliu, fechou, é divórcio. Jesus está dizendo, não. Ministério de casais, lá na comunidade Vivendo é Amor, vai ser líder. Aleluia. Porque os níveis deles são muito melhores do que o nosso. Aleluia. Então vamos começar a andar pelo nível dele.